Hoje é o primeiro domingo do ano. Nós estamos celebrando esse início de um novo ano, novas expectativas, novos sonhos, novos projetos. E queremos compartilhar com você essa visão, uma visão bem familiar. Hoje é dia de ceia, é o momento de nós estarmos também colocando a nossa vida no altar do Senhor e pedindo que o Senhor então edifique a nossa casa. Eu queria começar com você com o Salmo 127. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele os dá ainda enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Esse salmo fala de família, fala para nós de comunhão, fala para nós de objetivos de termos uma família. Que o importante é que nós tenhamos essa comunhão, a roda da mesa, que os nossos filhos tenham objetivos de vida, que eles sejam certeiros, como flechas na mão do guerreiro. Aqui nós temos o nosso papel enquanto pais, pai, mãe, ajudarmos nossos filhos a terem objetivos, a terem metas, a construírem, a serem realmente eficientes. Assim nós começamos nosso ano colocando tudo isso diante do altar do Senhor. Eu queria convidar você a termos um momento de oração. Aonde você estiver, que nós possamos juntos colocar o nosso coração diante do altar de Deus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento tão especial. Iniciamos nosso ano colocando a nossa vida diante do Teu altar. Pedimos a Ti, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia possam estar renovando os nossos corações, renovando o nosso sentimento interior. Que ó Deus possa estar abençoando as famílias no decorrer deste ano. Que a nossa igreja seja um instrumento frutífero, um instrumento hábil em Tuas mãos maravilhosas para alcançar famílias, para abençoar as famílias, para que elas sejam edificadas em Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, intercedemos por todas as famílias da igreja, pela Tua igreja espalhada pela face da terra, que nós sejamos sal nessa terra, possamos trazer a esta terra valores significativos que possam fortalecer e renovar a vida uns dos outros. Abençoa todos nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvando o nome do nosso Deus, nós tivemos esse momento de adoração, de comunhão, e eu quero convidar você a nós entrarmos então na palavra de hoje. Como estamos vivendo um tempo de pandemia, a nossa dinâmica é um pouco mais breve, e o objetivo é que nós possamos estar crescendo no Senhor nosso Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que é curtinho, uma parábola. Jesus, ele tinha uma pedagogia especial e ele se utilizava das parábolas para trazer ensinamentos profundos. Eu queria falar com vocês hoje sobre a parábola de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. Nós começamos nosso ano 2021. Nós estamos hoje na 9ª semana do semi-confinamento aqui na Suíça. A Europa vive um contexto diverso. Alguns países já começaram a fazer a vacinação, outros ainda estão aguardando.
há muita expectativa como será esse ano. O nosso desejo é nós conseguirmos vencer esse contexto atual, essa pandemia. E dentro de todo esse panorama de fundo, eu queria falar com vocês hoje sobre resiliência. Resiliência é um tema que tem trabalhado o meu coração já há algum tempo, e eu vou trabalhar esse tema ao longo dos sermões nesse trimestre inteiro. De janeiro a março eu vou trabalhar essa temática de resiliência. Eu sinto no coração que nesse novo ano que estamos iniciando, o ano de 2021, vai requisitar de mim, de você, muita resiliência. Entendermos e compreendermos que Deus tem um propósito para cada um de nós. O que significa resiliência? A resiliência é a capacidade concreta de retornar ao estado natural de excelência, superando uma situação altamente crítica. É um termo da física, a resiliência, que é usado para a questão de elasticidade dos materiais. O material sofre uma pressão, sofre uma deformação, e é testado a capacidade desse material após a pressão, após a deformação. Se ele volta, consegue voltar ao seu estado natural, ao seu estado anterior, ou se ele fica com deformações. Podemos pensar aqui sobre essa visão mais elástica, né? O próprio elástico, ou até aquela barra que os saltadores de altura utilizam, os atletas nas Olimpíadas, né? Ele vem correndo com aquela barra, ele se projeta através da barra e salta uma altura, mas a barra ela se deforma para projetar o atleta, mas ao mesmo tempo ela volta ao estado natural. E eu queria trabalhar com você hoje a partir dessa parábola de Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, justamente nós pensarmos sobre resiliência, a nossa capacidade de nos curvarmos e selecionarmos algumas coisas, o que será para mim e para você essencial, e aquilo que não é essencial nós deixarmos de lado. Curvar sem se quebrar, sem se deformar. Eu creio que é o grande desafio para nós nesse início do século, nesse início do ano 21, de 2021. O texto diz assim, versículo 24: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceram também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? De onde, pois, veio o joio? De onde, pois, vem o joio? Perguntou-lhes: Algum inimigo, respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Esse texto de Mateus, Jesus está num contexto agrário e ele utiliza então daquilo que ele está vivenciando ao seu redor, falando com pessoas que compreendem justamente essa dinâmica da agricultura. E tentando tornar, então, aquilo mais próximo de cada um deles, ele se utiliza dessa parábola para falar sobre um produto, um ensinamento muito profundo que vem edificar a cada um de nós. Eu creio que nesse ano de 2021,
nós vamos precisar ter muita resiliência para superar as dificuldades e a problemática que ainda está presente. Infelizmente, nós passamos o ano 2020, a pandemia, mas ela não cessou. Alguns estão falando que ela ainda vai durar mais 2 anos. Alguns estão falando que nós vamos ter que usar máscara ainda por, no mínimo, mais 2 ou 3 anos. Alguns estão dizendo agora sobre o novo coronavírus, né, o Covid-2, que surgiu na Inglaterra e outros países, que é mais contagioso do que o próprio coronavírus. Essa semana surgiu um novo caso de influenza, que agora não é mais o H4N4, é o H5N5. Ele é mais forte do que o H4N4, ele é mais resistente e ele é mais letal. Tem uma senhora, uma pessoa que está internada com esse vírus, seria a gripe aviária, né, que a gente conhece já, mas é diferente da gripe aviária e da vacina que nós temos hoje em mãos. Tem gente que nós, olhando o que está sendo colocado nas notícias, a gente percebe que tem gente que está vivendo desses horrores. E esses horrores parece que não saem mais da mídia, não saem mais das notícias, dos noticiários. E dentro desse contexto, isso vai fragilizando a cada um de nós. Eu penso que esses horrores terão o seu tempo. E nós teremos que conviver por um período com essas situações, com esses desafios, com essas problemáticas. E dentro desse contexto, Deus pode estar trabalhando comigo e com você a nossa personalidade, o nosso comportamento, as nossas atitudes, moldando o nosso caráter. Eu creio que o maior desafio de vida será continuar a seguir a Jesus no ano de 2021. No ano de 2020, nós falamos muito sobre essa temática de seguir a Jesus, um grande desafio de vida, mas eu creio que em 2021 nós precisaremos principalmente da resiliência para nós continuarmos seguindo a Jesus. Seguir a Jesus vai requerer de nós ainda maiores desafios. Nessa circunstância de pandemia, de contextos diversos, eu creio que Deus está nos propondo um crescimento e uma maturidade espiritual. Nós, como igreja, temos que ter uma coerência em uma espiritualidade. Eu creio que as pessoas estão precisando ver uma espiritualidade que tenha concretude, que tenha embasamento e que possa ajudá-los a vivenciar esse processo todo. Por que falarmos sobre resiliência no trimestre? Porque a resiliência é um tema hoje que nos ajuda a entendermos os desafios e a superá-los. A resiliência começa através de um poeta chinês chamado Bai Jui, do ano 803 do nosso século, 803 da nossa era. E ele é chamado como sendo o precursor da resiliência quando ele montou a filosofia do bambu chinês. O bambu chinês, ele é oco, ele durante o vento, a tempestade, ele sofre uma deformação, ele se verga, ele se curva, mas ele não se quebra. E a partir dessa filosofia do bambu chinês é que surgiu a ideia de trabalharmos a questão da resiliência. Diante das tempestades, nós podemos sofrer com a tempestade, nos curvarmos com a tempestade, mas não nos quebrarmos em meio à tempestade. A curiosidade desse texto é que, se você olha para a parábola que Jesus está propondo para nós, entre o joio e o trigo, existe uma curiosidade que o joio e o trigo, eles são muito parecidos na sua aparência.
Na aparência, nós podemos olhar um campo e termos até dificuldade, nós leigos, de separarmos o que é o joio e o que é o trigo. Mas a curiosidade, a semelhança do bambu, é que numa tempestade, num vento forte, o vento passando, batendo sobre o campo de trigo, o trigo ele se dobra, ele se flexibiliza, ele se verga, ele se curva até o solo. O joio não. O joio não consegue ter essa flexibilidade, ele não consegue se curvar, ele acaba se quebrando. Então, tanto o vento quanto os funcionários que trabalham no campo de trigo, é normal você ver essa imagem, o funcionário passar pelo campo de trigo com a mão sobre o campo, e ele vai deitando o campo de trigo, e conforme ele vai deitando, o trigo volta a se levantar. O joio não. O joio se quebra. Ele não tem essa resiliência, essa flexibilidade para voltar ao seu estado original. John Wesley e também o Santo Agostinho, falando sobre comportamentalismo, eles falavam sobre a necessidade de nós entendermos o que é essencial para cada um de nós. Fazermos essa separação do que é essencial do não essencial. E eles colocam o seguinte, tanto um quanto o outro, tem uma frase famosa que eles dizem: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em tudo, o amor. Podemos pensar aqui, então, olhando agora para a parábola, olhando para esse contexto da resiliência, podemos pensar o que é ser resiliente nesse ano de 2021. O que nós teremos que flexibilizar? O que nós teremos que, de alguma forma, aprender nessa pandemia e entendermos o que é essencial daquilo que não é essencial. Existem coisas na nossa caminhada que a gente dá muito significado. E passados os anos, passado o tempo, adquirindo maturidade, nós começamos a olhar para aquilo que nós tínhamos dado muito significado e percebemos que não eram tão importantes assim, que não tinham tanto valor aquilo que a gente tinha dado tanto significado. Quando a gente olha para esse texto de Mateus 13, 24, 30, eu vejo a questão da resiliência presente. Logo nos primeiros versículos, versículo 25 e 26, diz que: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Esse texto fala que existem coisas que são naturais, acontecem normalmente. Ele diz que enquanto os homens dormiam, a parábola aqui não faz nenhum tipo de crítica, eles dormiram e por isso que foi semeado o joio. Essa conclusão é muito rasa, muito superficial. Mesmo depois, na continuidade, se você continuar lendo o capítulo 13 de Mateus, no versículo 36 ao 43, Jesus vem explicar para os discípulos qual é realmente o princípio da parábola. E os discípulos tinham dificuldade de entender o que Jesus queria dizer com essa parábola nesse momento. Mas nesse texto, Jesus nem faz uma crítica ao propor a parábola e nem mesmo ao explicar a parábola que os homens dormiam, porque é necessário nós dormirmos, é necessário termos tempo de descanso, é necessário nós separarmos aquilo que é essencial para nós do que não é essencial. E no essencial eu preciso descansar, renovar as minhas forças e ter forças para superar o meu dia e os meus conflitos e desafios. Interessantemente aqui, que ao longo da noite foi semeado o joio. O
texto nos mostra, então, aqui uma coisa muito interessante. O joio, para o leigo, ele pode parecer o trigo, mas quem já está acostumado a trabalhar com a agricultura, tem conhecimento e tem experiência na causa, ele acaba assumindo uma postura que ele sabe o que é o joio e o que é o trigo. Os trabalhadores imediatamente chegaram e distinguiram que foi semeado o joio no meio da plantação de trigo. O joio, ele tem uma característica de a própria semente, quando você abre a espiga do trigo de joio, né? A espiga do joio, ela tem uma cor diferente da espiga do trigo, mas ele tem uma capacidade de guardar toxinas. O grão, então, ele não sendo usado corretamente, separado o joio do trigo, se for misturado o grão do joio junto com o trigo, o grão do joio, ele traz toxinas e pode acabar envenenando, trazendo uma fragilidade à qualidade do trigo que está sendo colhido. Feita a farinha, isso pode destruir, inclusive, a qualidade daquela farinha, porque foi joio no meio daquilo. E é interessante porque eu vejo, ao olharmos para essa pandemia, nós podemos entender que muitas toxinas estão sendo apresentadas a mim e a você. E cabe a nós, então, termos sabedoria, termos paz, termos conhecimento de causa, buscarmos atentamente uma saúde espiritual, emocional e física, para que essas toxinas não venham inflamar o nosso dia a dia, não venham inflamar a nossa espiritualidade, não venham inflamar a nossa saúde física, emocional e espiritual. O texto, então, nos fala sobre tomarmos cuidado. Cuidarmos, porque existem toxinas, existe o joio. Eu e você não semeamos o joio, mas ele está aí, ele está presente. E nós vamos ter que saber lidar com esse joio ao longo desse ano. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, a partir do versículo 27, diz: chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? De onde, pois, vem o joio? De onde vem o joio? O joio a gente não sabe como ele começou, como se traduziu esse processo, mas nós sabemos pela própria parábola que ele tem que ser semeado. Não é uma simples ação ocasional. Aconteceu. Não, ele vai ser semeado deliberadamente. Existem coisas que vão estar sendo semeadas na minha e na sua vida deliberadamente e nós não temos capacidade para administrar isso ou não. Nós vamos ter que lidar com essas situações, lidar com esses problemas. O texto diz, no versículo 28, que a proposição colocada aqui, que o inimigo fez isso. Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Jesus está explicando aqui que existem situações, existem circunstâncias, existem pessoas que vão semear joio, tentando de alguma forma envenenar o nosso caminhar diário com Deus, a nossa espiritualidade, o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E é justamente interessante porque os servos perguntam para o proprietário: queres, pois, que nós vamos lá e arranquemos esse joio? E o proprietário, com muita sabedoria, responde e fala: não façam isso. Os nossos impulsos normais,
Na nossa característica de personalidade, muitas vezes nós tomamos atitudes, falamos coisas, temos pensamentos que não são o que deveria ser feito. No impulso aqui dos funcionários, eles gostariam de ir lá e arrancar deliberadamente o joio. Mas o próprio proprietário diz o contrário: não faça isso. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Ao processo de agir na carne, de agir na nossa própria capacidade humana, muitas vezes nós querendo consertar algumas coisas, nós acabamos piorando a situação. Porque a gente vai agir pela nossa própria capacidade humana, pela nossa própria ação comportamental. E o texto nos diz aqui que a sabedoria é deixar crescer. A partir do momento que os dois crescerem, a partir de um determinado tempo, de um determinado período, então fica fácil distinguir o que é joio e o que é trigo. E aí sim nós poderemos fazer a separação do que é joio e do que é trigo. E aí eu vejo um terceiro ponto aqui, versículo 29 e 30. Ele, porém, lhes disse: não para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi eu aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, e o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, a partir de um determinado tempo, de um determinado momento, é que pode ser feita a separação, é que pode ser feita a ceifa. E aqui, de novo, além então do cuidado com a nossa saúde emocional, física e espiritual, além de nós buscarmos em Deus sabedoria para entendermos esse contexto, porque às vezes nós queremos as coisas para ontem, né? O homem hoje é muito ansioso e desesperado para que as coisas rapidamente se resolvam. Além de tudo isso, nós precisamos aprender com Deus que esse tempo, ele vai nos ajudar a amadurecermos, a crescermos em graça na presença de Deus, para que a gente possa, então, com discernimento, e eu creio que cada vez mais, a igreja deveria buscar o dom do discernimento. Discernir as coisas, discernir o bem do mal, discernir o joio do trigo, discernir aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer, discernir o tempo de fazer e o tempo de não fazer. Às vezes nós temos boas proposições para fazer, mas não é o tempo correto. Às vezes nós temos boas proposições para fazer, é o tempo, mas nós não fazemos da maneira certa. Não propomos corretamente. Ao falar sobre o assunto de uma forma drástica, dura, violenta, eu posso acabar, ao invés de consertar, eu acabo piorando. Então existe toda essa sabedoria para que eu possa então separar o que é joio do trigo, mas com isso não haja danos. Eu acho que a parábola nos ensina aqui a não tentarmos arrancar o joio na nossa própria carne, na nossa própria capacidade humana, na nossa própria ação de personalidade. Uns são mais expansivos e aí vão agindo sem pensar, sem refletir antes de tomar atitudes. E essas atitudes, ao invés de consertar, podem piorar ainda mais a situação de cada um de nós. O estrago pode ser muito maior. Nesse período de pandemia, nós vemos que os índices de violência doméstica, índices de suicídio, índices de depressão, gente sofrendo hoje síndrome do pânico, não consegue sair de casa,
tem medo de enfrentar a realidade. É lógico que uma parte disso vem por essas teorias da conspiração, por aquilo que está sendo informado nos jornais, mas eu creio que nós precisamos buscar em Deus sabedoria para agir nesses momentos, sem fórmulas mágicas, sem buscarmos grandes ações e referenciais, mas de uma forma simples, objetiva, saudável, estarmos agindo nesse tempo de pandemia e distinguindo o bom do ruim. Eu creio que existem muitas coisas hoje que são propostas diante de mim e de você, que são colocadas como sendo boas, mas na verdade elas são ruins. E nesse contexto nós precisamos do discernimento, para discernirmos realmente aquilo que está sendo proposto diante de nós. Jesus, através dessa parábola, eu queria encerrar dizendo que ele ensina a mim e a você a sermos flexíveis naquilo que é essencial. O que é essencial, eu vou estar trabalhando, vivenciando e estarmos vivenciando isso de uma forma saudável. Aquilo que não é essencial, então eu consigo separar com discernimento, com sabedoria, eu vou separando esse processo para que a minha saúde não seja destruída ao longo do processo da enfermidade, da pandemia, dos contextos adversos. Eu creio que Jesus está ensinando para mim e para você, através dessa parábola, a vivermos esses momentos de tensão. Momentos que nos pressionam, nos angustiam, nos desanimam, nos fazem curvar e muitas vezes curvarmos até o chão, diante de uma situação muito drástica. E são nesses momentos extremamente difíceis que nós precisamos, então, da resiliência. Precisamos cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual e separarmos aquilo que é essencial do não essencial para não permanecermos enfermos, mas permanecermos saudáveis. Precisamos ter sabedoria para vivermos esse tempo difícil. E buscar sabedoria em Deus para continuarmos crescendo mesmo diante de um contexto que o joio está presente. Deixar o joio crescer para no tempo certo, não na nossa hora, não no nosso desejo, não na nossa própria vontade, mas no tempo de Deus, podermos então separarmos o joio do trigo. Precisamos buscar, então, finalmente, em Deus, discernimento. Discernimento para entendermos todo esse contexto. Discernimento para entendermos o ano que nós estamos começando agora em janeiro de 2021. Discernimento para entendermos esse tempo do que é bom e do que é ruim. Separarmos todas as coisas e vivenciarmos ela de uma forma saudável, física, emocional e espiritual. Portanto, eu queria encerrar com essa frase de Wesley e de Agostinho. No essencial, tenhamos unidade. No essencial, vamos nos unir, vamos ter comunhão. Mesmo nesse período que nós não podemos ter louvor, o nosso culto tem que ser feito dessa forma, pela câmera, nós estamos tendo uma comunhão virtual. No essencial, nós tenhamos essa comunhão, nós tenhamos essa unidade. No que não é essencial, liberdade. Existem pessoas que pensam diferente de mim, de você. Existem muitas teorias que estão sendo propostas, que a gente deixa as pessoas terem liberdade para pensar, agir e falar como elas querem. Eu creio na palavra. Eu creio naquilo que Deus tem colocado para mim, para você, como princípio. E, acima de tudo, nos nossos relacionamentos, acima de tudo,
o amor. Que as nossas palavras com as pessoas ao nosso redor possam evidenciar o amor cristão. A gente possa abençoar ao nosso próximo e juntos e juntas, fortalecidos pela palavra de Deus, possamos dar bom testemunho, demonstrar o amor de Deus na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Queria ter um momento de oração com você, orarmos para que Deus esteja trabalhando comigo e com você nesse caminho de 2021, que iniciamos hoje, nesse primeiro domingo. Que Deus possa estar dando a mim e a você resiliência. Nós vamos estar ao longo desse trimestre falando muito sobre resiliência. É um tema que nós precisamos trabalhar para enfrentar as dificuldades desse ano. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Te peço, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu renovo, venham trabalhar com cada um de nós. Que venham trazer a cada um de nós saúde física, emocional, espiritual, nesse contexto de pandemia. Que essa graça e esse renovo do Senhor possa trazer sobre nossas vidas a sabedoria que vem do alto, para que com sabedoria nós possamos lidar com os desafios. Com sabedoria nós possamos entender esse tempo que estamos vivendo hoje, um tempo de pandemia, um tempo de muitas mortes, muitas famílias sofrendo com a pandemia, muitas crises se fazem presentes, não somente a crise de saúde, mas a crise econômica, as crises familiares, as crises emocionais. Nós precisamos de sabedoria para lidarmos com esse tempo, não nos sentirmos perdidos e conseguirmos separar o que é joio do que é trigo, o que é essencial daquilo que não é essencial. E acima de tudo, nós tenhamos em Deus discernimento, discernirmos nos detalhes, discernirmos e separarmos realmente o que é o joio e o que é o trigo, para que não nos enganemos e não sejamos enganados. Para que aquilo que é joio, que não está contribuindo para a nossa vida, que não está contribuindo para a nossa caminhada diária com Deus, nós consigamos separar, retirar, no tempo de Deus, não nas nossas próprias forças, não pelo nosso impulso, não pelas nossas ações humanas, mas de acordo com a tua graça, de acordo com o discernimento, nós possamos separar e distinguir corretamente. E assim sejamos instrumentos de bênção. Assim possamos separar o essencial do não essencial. Assim as nossas ações demonstrem amor, o nosso testemunho demonstre qualidade desse amor, o amor de Deus derramado sobre cada um de nós. Oramos, ó Deus, por cada vida, por cada família que tem sido abatida nesse momento de pandemia. Que essa graça, esse amor de Deus possa renovar a cada um, a cada uma, de uma forma maravilhosa em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu queria encerrar esse culto colocando a sua vida, a sua casa, a sua família no altar de Deus. Que Deus possa abençoar a você e você tenha essa ação de Deus especial para continuar sendo sal nessa terra, ser luz nesse mundo. E ao longo desse ano de 2021, eu e você possamos ter resiliência,
para superar os desafios e continuarmos tendo saúde física, emocional e espiritual. Deus te abençoe, fique com Deus, tenha uma boa semana com Cristo Jesus.